Bom dia, pessoal, a paz do Senhor. Estou aqui gravando um vídeo, estudando a palavra de Deus. Todos os dias nós estudamos a palavra e já estudamos o livro os Pentateucos e agora nós estamos estudando os históricos. Bom, nós terminamos hoje o livro de Samuel e nós vamos falar um pouquinho no capítulo 28, 29, 30 e 31. O 28 fala o seguinte: Saul consulta uma pitonisa de Endor. Então nós vemos que Saul ele procurou, procurar uma pitonisa, uma que adivinhasse, consultou uma mulher, né? E nós vemos, amados irmãos, que ele não conseguiu, né? E nós vemos que ele perseguia a todo momento Davi. Davi foi perseguido por Saul. E nós vemos aqui, Davi marcha com Aquis contra os israelitas. No capítulo 30, fala o seguinte: Zicale é saqueada pelos amalequitas. Nós vemos que o povo de Israel, a todo momento, foi perseguido, pelos amalequitas. Nós vemos que havia conflitos, entre o povo de Israel, o povo do Amalequitas, o povo filisteu também, E nós vemos, amados irmãos, que Deus não aprovou o reinado de Saul, porque ele estava fazendo outros sacrifícios, a Deus minúsculo, escrito na Bíblia. Quando você vê escrito minúsculo, Deus minúsculo na Bíblia, é deuses falsos, vários deuses. Então nós vemos lá no livro de Êxodo também que o povo estava adorando a bezerro de ouro, Arão, e aquele povo, o povo de Israel, Nós vemos que Moisés foi orar os seus 40 dias e 40 noites ali no Monte Sinai. E nós vemos que Deus mostrou para ele a tábua dos 10 mandamentos. E nós vemos que o povo estava dançando, adorando ali aquele bezerro de ouro. Ele desceu com a tábua, depois que ele fez a adoração a Deus, 40 dias e 40 noites. Ele ficou irado que o povo estava adorando tudo e quebrou aquela tábua. E Deus fez novamente a tábua dos 10 mandamentos. Então, nós vemos aqui que mesma coisa, Saul também, ele consultou, a outros deuses, para poder tentar, matar Davi. E nós vemos, amados irmãos, que foi um conflito, Nós vemos o livro de Samuel, que conta a história de Ana, conta a história de Eli, conta a história dos filhos de Eli, que é Ofni e Finéias, conta também a história de Saul e de Davi. Então, amados irmãos, aí que nós terminamos já o capítulo. Agora vamos para o capítulo 31, que fala o seguinte: a matança dos israelitas e a morte de Saul. Então nós vemos aqui o conflito, a peleja, Os filisteus, todo mundo estava lutando contra o povo de Israel. E nós vemos, amados irmãos, que ali naquele tempo, havia conflito, havia guerras, Então, amados irmãos, nós terminamos hoje o livro de Samuel, 1 Samuel, agora nós vamos e 2 Samuel, que são 24 capítulos. Então, amados irmãos, nós estamos estudando agora os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, Esdras, Neemias e Esther. Então nós estudamos também os livros pentateucos, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, amados irmãos, nós vamos falar algumas coisas que já estudamos, sempre nós não lembramos tudo, que nós estudamos, mas algumas coisas nós guardamos, Então, amados irmãos, no livro de Gênesis nós estudamos sobre a criação, Antes de Deus formar o homem e a mulher e o mundo, ele já existia. A Bíblia diz lá, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Nós vemos no capítulo 2 que foram acabados os céus e até Deus tinha formado tudo, E no capítulo 3 nós vemos que a corrupção, a queda do primeiro homem, Nós vemos que Deus falou
com os dois, né? O casal, Adão e Eva. Nós vemos que Adão viveu 930 anos. E nós vemos, amados queridos irmãos, que eles obedeceram, né? Deus falou: você pode comer de tudo, mas não come da árvore do bem e do mal. Nós vemos que eles já estavam conscientes, né? Que não podia comer. Mas pela sua desobediência eles comeram. E nós vemos que passou a Eva, né? Comeu do fruto, né? Nós vemos que a serpente enganou a Eva. Nós vemos que a serpente simboliza Satanás. Enganou a Eva comeu aquele fruto e passou para seu marido Adão, né? E ali veio a morte, né? Física e a morte espiritual, né? A morte primeiro foi espiritual, da alma e do espírito, né? E física foi do corpo, né? Então a morte veio para todos os homens. Por causa do quê? Por causa do pecado. O que significa pecado? Pecado é errar o alvo, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que eles pecaram contra Deus, né? Então a morte veio para toda a raça humana. E nós vemos lá em Gênesis 4, né? Sobre a genealogia dos filhos, né? De Adão e Eva, né? Caim e Abel. Nós vemos que Caim matou Abel. Nós vemos que Deus aceitou a oferta de Abel, né? Ele levou o melhor da sua oferta. E o Caim ficou irado, né? Ele se irou e matou seu próprio irmão. Deus não aceitou a oferta de Caim. No capítulo 5 fala sobre a genealogia de Sete, né? E no capítulo 6 fala a corrupção do gênero humano, né? Ali começou a queda do homem, né? O pecado, né? E no capítulo 7 fala sobre Deus anuncia o dilúvio, né? A Noé, que Deus ia mandar o dilúvio ali. Nós vemos que choveu 40 dias e 40 noites. O povo não acreditou. Morreram todas aquelas pessoas que não acreditou. Só foram salvos, né? Noé, sua esposa, e os seus filhos, né? E os animais. Nós vemos que também Deus enviou 10 pragas ali no livro de Êxodo, né? Nós vemos, então, vamos ao livro de Êxodo agora, queridos. Nós vemos a saída do povo de Israel. Nós estudamos lá, né, que Deus enviou 10 pragas ali no Egito. Nós vemos que Faraó não estava acreditando. E Deus usou Moisés e Arão para mandar o recado para ele, né? Se ele não ouvisse a voz de Deus, que Deus ia matar um dos filhos dele, né, de Faraó. E Deus mandou a última praga, né, que é a morte dos primogênitos. E nós vemos que aí depois ele acreditou, libertou o povo de Israel. Nós vemos que Israel, no livro de Êxodo ainda, o povo de Israel que peregrinou 40 anos, né? O povo estava murmurando. Lá no Egito nós tinha tudo, nós tinha pão, tinha água, que nós não temos nada. Nós vemos que Deus deu a providência para eles, né? Então nós vemos que Deus fez um milagre ali para o povo de Israel. Nós vemos que Deus tinha uma intimidade com o povo de Israel. Deus amava o povo de Israel. No livro de Levítico nós estudamos sobre a construção do tabernáculo. A sua altura, a sua medida. Deus mostrou para Moisés e Arão. Nós vemos ali a cada peça, né? O altar do holocausto, a pia de bronze, o candelabro, a arca da aliança, a mesa da preposição. Então, ali nós vemos que a função do sacerdote era apresentar a Deus o animal, né? Como o povo pecasse, levava uma oferta. Então, o sacerdote apresentava a Deus, imolava aquele animal, e aquele cheiro que saía do animal chegava até na nariz do nosso Deus, né? Como um cheiro suave. E o sumo sacerdote fazia um sacrifício uma vez por ano. No livro de Números, nós estudamos sobre a numeração das tribos, né? De Judá e Benjamim. No livro de Deuteronômio, nós estudamos sobre as leis, né? Nós vemos que lá no livro de Êxodo, capítulo 20, fala sobre as leis, os 10 mandamentos. E em Deuteronômio, capítulo 5, também fala a repetição das leis. E no livro de Juízes, nós estudamos sobre que lá não havia rei de Israel, havia juiz. Nós vemos que Otoniel salvou aquele povo ali, que o povo de Israel estava adorando outros deuses. A Débora também cantava, louvava o Senhor. No livro de Josué também nós estudamos sobre a repartição das terras, né? Nós vemos que Josué ficou com a parte das terras, né? A parte da terra ficou com o povo das tribos, né? Efraim e Manassés. E nós vemos que Josué e Caleb entrou na terra prometida. E no livro, amados irmãos, que nós estudamos, né? O livro de... nós falamos sobre o Josué Juiz, né? E nós estudamos também o livro de 1 Samuel, né? A história de Ana,
Ana não podia ter filhos, né? E Deus deu filho para ela, né? Nós vemos que ela fez um voto ao Senhor e Deus concedeu para ela um filho, Samuel. E nós vemos, amados e queridos irmãos, que Samuel, ele era profeta, sacerdote e juiz. E nós vemos também, amados e queridos irmãos, no livro de Ruth, também nós estudamos também, né, uma história linda, né? Noemi, né? Noemi amava a Ruth, né? Nós vemos que ela era viúva, né? A Ruth, e ela foi ao campo de Boaz. Nós vemos que conheceu Boaz, né? Nós vemos que Noemi e Ruth trabalhavam ali, colhendo trigo. Chegava o tempo, né, da colheita, elas colhiam o tempo da cevada, né? Então, amados queridos irmãos, nós vemos também, agora nós estamos estudando sobre a história de Saul e Davi. Saul, Deus não recebeu, né, o reinado de Saul, por quê? Porque ele estava adorando a outros deuses, né? Na Bíblia está escrito Deus minúsculo, amados queridos, são vários deuses. E Deus maiúsculo é um único Deus, Deus verdadeiro. E nós vemos, amados queridos irmãos, que Davi, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu ele, né? Ele estava apacentando ovelhas, junto com seu pai, trabalhando lá. E Deus chamou ele. Nós vemos lá que ele desafiou aquele grande gigante, né? Nós vemos que alguns dizem que o gigante media 3 metros de altura. Nós não sabemos a altura certa, mas alguns historiadores dizem que foi 3 metros, né? E nós vemos que ele era pequeno, né, Davi. E Davi jogou uma pedra, né? Aquela pedra chegou até o fundo da testa daquele grande gigante. Nós vemos que foi o poder de Deus, né? Que veio através de Davi, né? E matou aquele grande gigante. Nós vemos que ali o povo celebrou, né? O rei, né? O rei de Israel. Nós vemos que ele foi 10 milhares e Saul foi 1000 milhares, né? E nós vemos que Saul perdeu e Davi ganhou, né? Então, nós vemos que Saul ele ficou bravo, né? De que Davi estava progredindo, né? Então, através disso, ele foi perseguido, né? Através de Saul foi perseguido. Me perseguiu Davi, né? Queria matar Davi. E nós vemos, amados queridos irmãos, que o povo de Filisteu queria enfrentar o povo de Israel. Então, nós vemos que Davi venceu todas as batalhas, né? Mesmo ele pecando contra Deus, mas ele se arrependeu dos pecados. Lá em Salmo 51 fala isso. Então, amados queridos irmãos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos, passar para os irmãos o que eu estudei, o que eu guardei, né? Mas tem mais coisa aqui na Bíblia, né? Nós sabemos que Gênesis tem 50 capítulos, Êxodo tem 40 capítulos, Levítico tem 27 livros, Números tem 36 livros. Então, nós vemos que em vários livros nós já estudamos, né? Então, nós vamos entrar agora em 2 Samuel. Amado queridos irmãos, eu também aprendi, né, que eu achava que tinha a primeira juiz e a segunda juiz. Não tem, só tem um único livro, né, que é juiz. Lá não havia rei, havia juiz. Amém? Então, amado irmão, compartilhe a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar todos. Vou estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, nesta manhã, Senhor, por ter lido a Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos entender mais, Pai, compreender, Senhor, a Tua palavra. Que nós possamos guardar em nossos corações a Tua palavra, Senhor. Como a Tua palavra diz, guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti, Pai. Como a Tua palavra diz também lá em Salmo 119, versículo 105. Lâmpadas para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Ó Deus, que nós possamos, Pai, aleluia, meditar, Pai, compreender, entender a Tua palavra. Ó Deus, nos dá força para estar na Tua casa em todo momento, Pai, alegrando, Senhor, nossa vida, Pai, diante do Senhor. Abençoa cada um. Amém.